Quem está conosco hoje é Danilo Arruda da Luz. Vamos conversar sobre a providência divina. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem A Melhor Idade do Amor. Quando nos acontece algo que não esperávamos e nos beneficia, dizemos que foi a providência divina. O dicionário define providência como disposição prévia dos meios necessários para conseguir um fim, para evitar um mal ou para remediar alguma necessidade. Deus, em relação às suas criaturas, é a própria providência na sua mais alta expressão, infinitamente acima de todas as possibilidades humanas. A providência divina manifesta-se em todas as coisas, pois está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mínimas. Está imanente no universo e se exerce através de leis admiráveis e sábias. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Danilo Arruda da Luz sobre este assunto. Sábado, 10h21. Chuva insistente de outono. Um casal adentra uma panificadora para tomar café. 2 cafés com leite e 3 pães de queijo, por favor. Ela parece um pouco agitada. Não tira os olhos dele. Ele parece tranquilo, dessas pessoas que já conseguem viver num tempo um pouco mais lento do que o do relógio. A diferença de idade é gritante. Não mais de 40 ela. Próximo aos 80, ele. Ele olha para fora pela janela entreaberta. Ela sorri, carinhosa. Todos os seus filhos nasceram aqui nesta cidade? Ele pensa um pouco. Sim, todas elas, 3 filhas. E você, onde nasceu? Volta a inquirir a mulher. Eu não sou daqui, nasci no interior, longe da cidade. E o que você lembra de lá? Ah, muitas coisas, responde ele com um leve sorriso. Então silencia. Parece fazer algum esforço para recordar de algo especial, mas logo desiste. Volta a olhar para fora procurando a chuva fina. Sabe, acho que tive uma vida feliz. Ela permanece interessada. Um interesse de primeiro encontro. Observa os cabelos brancos dele, a tez um pouco castigada, os olhos azuis. Respira fundo. Alguém poderia dizer que é o respirar de quem está apaixonado. Você só casou uma vez? Pergunta ela com certo embaraço na voz. Sim, Teresa, mãe de minhas meninas, que Deus a tenha. Ela fica um pouco emocionada e constrangida repentinamente. Esboça um sorriso para disfarçar. Olha para a mesa, ainda resta um pão. Pode comer, já estou satisfeita. Almoçamos juntos amanhã? Pergunta ele, ansioso por ouvir um sim. Sim, claro que sim. É dia de almoçarmos juntos. Você sabe que gosto muito de estar com você, de ouvir suas histórias. Estou um pouco esquecido hoje, eu acho. Contei pouco. Não tem problema, diz ela carinhosa. Tem dias que a gente está com a memória mais fraca mesmo. Dr. Maurício diz que é importante ficar puxando as coisas da memória sempre. Ele diz que é como um exercício físico que fazemos para não enferrujar, conclui ele. É verdade, ela suspira. Precisamos cuidar da memória. Novamente um longo silêncio entre os dois. Ele volta a vislumbrar o exterior contemplativo. Ela nota seu rosto em detalhe externamente. Fecha os olhos por um instante, como se fizesse uma breve oração, uma rogativa sincera a uma força maior. Volta a abri-los vagarosamente e então pergunta: Pai, posso pedir a conta? Ele acena positivamente. A conta chega. Ela se levanta primeiro, vai em direção a ele, envolve-o num abraço e o ajuda a levantar. Aquela era a rotina de todo o sábado.
às 10h21, nos últimos 10 meses. Foram nossos genitores que nos proporcionaram um corpo, abençoado instrumento de trabalho para o nosso progresso, bem como um lar. Pensando em tudo isso, louve aos seus pais. Cuide deles, agora quando estão velhos, alquebrados, frágeis ou doentes. Faça o possível para não os atirar nos tristes quartinhos dos fundos da casa, aonde ninguém vai. Não se furte a alegria de apresentá-los aos seus amigos e às suas visitas. Ouça o que eles tenham a dizer. Quando estejam em condições para isso, leve-os para as refeições à mesa com você. Retribua assim uma parcela pequena do muito recebido por seus genitores anos atrás. A melhor idade do amor. Os CDs Momento Espírita são produzidos pela Federação Espírita do Paraná e podem ser adquiridos através do site momento.com.br. Danilo Arruda da Luz, segundo vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, é nosso convidado de hoje para falarmos sobre providência divina, expressão das leis de Deus. Olá, Danilo, estamos muito felizes por ter você mais uma vez neste programa. É muito comum, ao sermos beneficiados, dizermos que foi a providência divina. O que nós podemos entender por providência divina? Ivone, é uma alegria imensa estarmos de novo nesse programa, neste ano de 20 anos de existência, completando, né? Deixamos desde já o nosso parabéns a toda a produção do programa. Providência divina podemos entender como sendo a solicitude de Deus em nos atender em todas as necessidades que porventura surjam nas nossas vidas. A providência divina é Deus ao nosso lado, nos atendendo, nos auxiliando, nos amparando em tudo que precisarmos, né? E como que Deus se manifesta ao demonstrar o seu auxílio a todos nós? Compreendendo Deus, a inteligência suprema, a perfeição, né? A maior perfeição que possamos entender, deveremos também entender que a sua providência deverá seguir ter a mesma natureza, ser perfeita, né? Então, há mecanismos de Deus que atuam nas nossas vidas e fazem com que sejamos todos nós atendidos no que precisamos. Podemos chamar de leis criadas por Deus, e essas leis estarão sempre prontas a nos atender em tudo aquilo que necessitarmos na vida. Você se referiu às leis divinas. O que são as leis divinas? Ivone, Allan Kardec, quando nos trouxe a obra O Livro dos Espíritos, dedicou na sua terceira parte, que a gente chama Leis Morais, todo um capítulo para justamente fazer uma avaliação, uma interpretação do que seriam leis divinas. E ele começa logo na primeira questão do capítulo 1 dessa parte, se não me falha a memória, a questão 614, questionando o que seriam leis divinas ou leis naturais. E os Espíritos vão responder, são as leis de Deus. Né? Até aí, né? Não colocamos nada de diferente. Mas depois eles continuam nos dizendo que essas leis são leis criadas por Deus para atender ao universo, ao equilíbrio do universo, atender ao equilíbrio de toda a sua criação. Então, podemos concluir que tudo aquilo que foi criado por Deus está sobre a égide de uma série de leis que lhes favorece a acontecerem, a existirem de forma harmoniosa, perfeita, serena, pois que são criação de Deus,
Deus é perfeito, a sua criação também é perfeita dentro da sua aplicação, da sua necessidade. Então, a lei divina ou lei natural é uma lei que está presente nas nossas vidas, está presente em tudo no universo, regula o funcionamento do universo, o equilíbrio do universo. E o que é muito interessante nessa questão, eu friso aqui, é que os Espíritos respondem que é a única lei, a verdadeira e a que propõe a felicidade para cada um de nós. E a partir disso a gente poderia então concluir também: o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, quando se afasta dessa lei que rege o seu funcionamento. Isso parece simples, mas é muito importante para nós, se no dia a dia nós raciocinarmos que as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas dores estão relacionadas de alguma forma ao não atendimento de alguma lei divina. Por isso estou infeliz naquele momento. E também será a resposta para um questionamento que todos nós fazemos, né? Eu quero ser feliz, por que não consigo ser feliz? É necessário, então, da nossa parte, fazer uma avaliação do atendimento ou não de cada um de nós, nas atitudes, no nosso comportamento, naquilo que pensamos, nos sentimentos que adotamos, se estamos consonantes à lei divina, a uma lei divina, né? E existe diferença, Danilo, entre as leis naturais e as leis morais? Veja, como eu falei, as leis divinas que regem o equilíbrio do universo. Então vamos considerar assim: as leis naturais e as leis morais, elas foram feitas para atender a tudo que envolve a criação. Nós temos a criação numa dimensão material, a dimensão espiritual, e estamos nós, espíritos, inseridos nessas duas dimensões. Então diremos que as leis naturais atenderão ao campo da materialidade, das duas dimensões, do mundo físico, do mundo espiritual, e ao atender os comportamentos do espírito, ao atender a sua forma de agir, de pensar, no seu progresso, na sua evolução, nós encontraremos leis morais, ou seja, leis que regem o comportamento do espírito. E essas leis sofrem alguma mudança na sua aplicação? Veja, Kardec faz esse questionamento específico aos espíritos, né? E os espíritos vão responder que a lei divina é eterna e imutável. Uma resposta bem sintética, mas ao refletirmos a gente vê que ela tem uma lógica fantástica, né? Ela é eterna, considerando que Deus é eterno, e a partir do momento que ele é eterno, que a criação dele é eterna, nós temos que entender que as leis que vão dar equilíbrio a essa criação devem estar também vigentes desde o instante da criação. Então, eterna também. Agora, o interessante é o imutável, né? Deus é a expressão máxima de perfeição, de justiça, de bondade. A sua lei, por óbvio, tem que ter a mesma natureza do que a natureza divina. Então ela tem que ser perfeita também. Alguma coisa só é imutável, podemos dizer que jamais sofrerá mudança, se ela na sua criação, na sua origem, já foi feita perfeita, de forma perfeita. E não há outra forma, outra expectativa da criação divina do que não a perfeição, porque ele é perfeito. Então a lei divina é imutável, ela se aplica desde o instante que foi criada, e ela estará em vigência para a eternidade, sempre. Isso é muito importante, Ivone, da gente raciocinar pelo seguinte aspecto. Essa compreensão da imutabilidade de Deus, essa lógica, ela é importante para nos dar serenidade, tranquilidade, até mesmo aquele aspecto de consolação que a gente busca tanto, as religiões, as doutrinas procuram dar, a doutrina espírita em especial, que estamos tratando dela. Essa proposta de oferecer consolação, ela tem que estar embasada na minha crença íntima de que Deus é perfeito,
e que a lei dele é perfeita e se aplica sempre. Então, o que eu aprendo agora, como a lei se aplica, como eu vivo perante essa lei divina, vai ser a mesma coisa nessa encarnação, na próxima, como foi nas primeiras. Isso nos ajuda muito como eu disse, a ter serenidade e tranquilidade, porque uma vez que eu aprendo qual é o caminho que eu tenho que seguir, como é que eu tenho que agir, eu passo a ter a certeza que só existe aquela opção dentro da lei divina, e ela é perfeita. Diferente, por exemplo, quando a gente vê na lei humana as mudanças que acontecem, né? Realmente é muito importante esse conhecimento, né? Como você mesmo colocou, para que ela nos dê essa tranquilidade, né? Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Uhum. Mas nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Olá, amigos! É com muita alegria que venho comunicar os 20 anos do programa O Espiritismo Responde. Dia 16 de agosto, vamos comemorar com um programa muito especial. Das 9 às 10h30 da manhã, estaremos ao vivo, respondendo às suas perguntas. São quase 1000 programas, divulgando a doutrina espírita, os ensinos de Jesus. Participem. Vamos aguardar a sua ligação com perguntas ou comentários. Estamos conversando com Danilo Arruda da Luz sobre o tema Providência Divina. Danilo, e por que tanta dificuldade ao homem em compreender as leis de Deus e principalmente colocá-las em prática? Essa dificuldade do homem está diretamente relacionado ao seu grau de evolução do espírito. Ainda temos muitas dificuldades no entendimento, até mesmo de Deus, e isso a gente observa quando algumas vezes nos pegamos o comparando ainda a uma individualidade, a um espírito um pouco mais evoluído do que nós, e até algumas crenças, algumas doutrinas nos trazem aquela ideia, né, do velhinho, do sábio, de barbas, né? Na doutrina espírita, quando a gente, a partir do estudo, passa a interpretar Deus de uma forma diferente, como inteligência suprema, como causa primeira de todas as coisas, Deus passa a uma dimensão outra nas nossas vidas, né? Então, esse desconhecer Deus e ainda trazê-lo para muito próximo de nós, nos dificulta compreender as próprias leis de Deus. E também nessa nossa condição evolutiva, ainda nós estamos muito arraigados a atavismos que a gente traz do passado, a interesses próprios, ainda estamos muito ligados ao desfrutar da matéria, da dimensão material. Pouco conhecemos e diríamos até pouco nos esforçamos para conhecer um pouco mais da dimensão espiritual, da nossa condição de espírito, que é a nossa real condição, a nossa origem é espírito, né? Então essas dificuldades que a gente tem de pôr em prática a lei divina passam pelo desconhecer, e isso está demonstrado ainda porque nós não entendemos essa dimensão do espírito, esses valores que efetivamente deveriam já estar internalizados em nós, do que nos aproxima a Deus, a essa dimensão espiritual. Essa é uma consideração, e outra ainda é que nós buscamos de muitas maneiras satisfazer aos nossos interesses, há uma vontade ainda muito ligada a essa condição de materialidade. Enfim, ainda temos uma ligação muito forte com as viciações que trazemos do passado e queremos mantê-las, né? A gente se esforça por mantê-las. Então, eu crescer, evoluir, passa por eu fazer um exercício de me desligar disso. E a gente é que nem criança, né?
A gente define alguma coisa com vontade, eu quero o doce, mas o dentista falou que o doce faz mal, mas eu quero. Parece que os efeitos não vão acontecer comigo, né? Haveria também a acomodação, não é, Dani? Sim, ociosidade, a preguiça. Nós tendemos a nos acomodarmos, né? A gente tem medo do que é novo, de dar um passo, porque essa mudança sempre exigirá da nossa parte um esforço que a gente não tem feito. Certo. E podemos entender, então, que a providência divina está baseada na aplicação das leis de Deus. Correto, Ivone. Deus não faz uma análise específica de cada um dos pedidos que nós direcionamos a Ele. Deus não avalia cada um de nós em separado para determinar o que é possível, o que é necessário para nós e dessa maneira nos atender nisso. Ele criou mecanismos automáticos e perfeitos, que é o que a gente disse, são as leis divinas. E elas atendem na completude de todas as nossas necessidades, nos direcionando sempre, impulsionando sempre no progresso do espírito, na evolução do espírito. Então, ela é perfeita no sentido de que nós seremos atendidos em tudo que necessitarmos, de acordo com o nosso comportamento, o nosso andar, o nosso processo evolutivo. Isso muitas vezes nos parece que difere da ideia de Deus nos atendendo, porque nós desejamos coisas, pedimos, rogamos, e parece que não somos atendidos, né? Eu queria ser assim, eu queria ter aquilo, eu pretendia estar numa família diferente da que eu estou, ou num grupo diferente, uma posição melhor. E a gente pede, e não é atendido na nossa forma de ver, né? Só que a lei divina, como eu disse, ela é perfeita. Ela sabe o que é melhor para nós nessa dinâmica, nessa mecânica de evolução do espírito. E ela vai nos atender no que nós precisamos, não no que nós queremos, né? E isso, para nós, é algo às vezes doloroso, aflitivo, mas como dissemos, o esclarecer-se, o aprender, o praticar, o bem principalmente, nós falamos em leis morais, né? A lei moral é a característica, aquele que segue na sua totalidade ou busca seguir, é o homem de bem, é o exemplo do homem de bem. O homem de bem, aquele que pratica o bem, é aquele que segue as leis de Deus, as leis morais de Deus. Então, nós ainda temos dificuldades nessa caminhada, e isso nos traz essa ideia também equivocada do que é a providência divina, né? Ela não é especificamente o que eu quero, mas é o que eu preciso, o que eu necessito. Uma lei para a qual todos nós deveríamos estar constantemente atentos é a lei de causa e efeito, né? Exato. Que vai conduzir realmente os nossos destinos, né? As ações que acontecem conosco. Danilo, nós te agradecemos pela participação, agradecemos a todos os telespectadores que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este e outros programas também podem ser vistos pelo site amemmaringá.com.br. Desejamos muita paz a todos.